Este é um vídeo completamente inútil e nele eu vou te explicar por quê. E a gente vai falar aqui acerca da percepção distorcida que nós temos no nosso senso de utilidade, com base nos valores que nós alimentamos na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso mundo e no nosso livre-arbítrio, porque isso tudo depende muito das nossas escolhas. O que eu escolho viver, o que eu escolho valorizar, como eu escolho pensar, viver, enxergar a realidade, dar valor e sentido, significado às coisas. Veja, era para eu ter colocado um vídeo no canal ontem, e eu não coloquei esse vídeo no canal. E você sabe por que eu não coloquei esse vídeo no canal? Porque eu estava muito ocupado. Eu estava muito ocupado com uma coisa muito importante. E eu estava ocupado com o quê? Com o tempo livre que eu tinha, que ia ser dedicado para fazer o vídeo para o canal. Passarinho. Eu estava muito ocupado com uma coisa muito importante, que era fazer pão. Ah, Yuri, mas fazer pão nem demora tanto assim. O seu pão, o meu pão élfico, ele exige todo um preparo, todo um estudo, uma contemplação. É uma verdadeira alquimia. Que cozinhar é uma questão de pura alquimia. E eu estava fazendo ali o pão e fiz com todo carinho, com todo amor, e ficou uma delícia, um belíssimo de um pão. Yuri, mas eu pensei que você não tinha feito vídeo porque você estava fazendo alguma coisa, entre aspas, importante, uma coisa útil. Pensei que você estava resolvendo alguma grande burocracia, indo para a capital, resolvendo coisa de banco, essas coisas importantes. Pô, você estava fazendo pão, que coisa inútil. Pois é, eu sou um sujeito curioso. Eu sempre gostei de viver a partir de um ponto de vista de ação muito original. Muito autêntico, claro, com respeito também à coletividade, com respeito às coisas. Não adianta a gente falar assim, não, eu vivo de um ponto de vista original, né? Aí sai matando os outros aí, porque é o meu ponto de vista. Não, aí é idiotice. Estou falando de bom senso, de você ter autonomia, mas com consciência, com respeito, e enfim. Mas do meu ponto de vista original de ver as coisas, eu aprendi e gosto de dar valor a certas coisas que as pessoas, por um senso coletivo de valor ou de desvalorização, que as pessoas não costumam prestar muita atenção. Eu gosto muito de dar valor a coisas muito simples e muito viscerais, e tenho escolhido por isso no meu dia a dia e tenho dado cada vez mais importância a esse tipo de coisa. Por exemplo, né, fazer um pão. Ah, mas fazer um pão é importante, porque não é apenas fazer um pão, existe um significado ali. Existe um servir, existe um colocar amor para servir as pessoas com as quais eu convivo. Às vezes é uma coisa muito simples, por exemplo, ir comer um ovo frito na casa da minha avó. Isso para mim é um compromisso importante. Para algumas pessoas, compromisso importante é aquela coisa de terno e gravata. Tudo bem, existe o bom senso, está tudo certo, não é nenhuma crítica. Mas para mim o peso de importância, peraí que está muito claro aqui. Para mim, o peso de importância que eu dou, por exemplo, para ir comer um ovo frito na casa da minha avó, na minha lista de prioridades, isso dá significado à vida. Isso é muito importante. É muito prioridade. Ai, Yuri, mas você come ovo? Porque eu já sei que tem gente que vai perguntar. Tem sempre gente que... Ai, porque você come ovo? Pensei que isso era... Eu como ovo, tá? O ovo é meu, a barriga é minha. Eu como. E outra coisa, ovo de vó é sagrado. Ovo de vó não vem nem de galinha, tá? É cruelty free. Tá? Ovo de vó brota na geladeira, é assim, tá? Ovo de vó é sagrado. Então antes que venham me perguntar disso, como ovo frito da minha avó, com certeza ovo de vó é sagrado, a vivência sagrada, é muito mais do que um ovo aquilo lá. Então não vem me encher o saco do que eu como, que eu não como, afinal quem come sou eu. E outras coisas muito simples, como por exemplo, Yuri, onde que você tá indo? Ah não, tá vendo aquela árvore lá longe? Todo dia eu passo por aqui, eu nunca fui lá conhecer aquela árvore. Mas como assim? Você vai lá? Eu quero ver, quero ir lá conhecer a árvore, quero ver qual é que é a dela, quero ver como é que tá ali, quero tocar ela, quero sentir ela, quero estar ali. Ah, mas Yuri, que coisa inútil. Que coisa inútil, você vai gastar o seu tempo com isso. E aqui eu quero te lembrar de Oscar Wilde,
que ele disse uma vez o seguinte: a arte é completamente inútil. E as pessoas da sua época não entenderam isso, acharam que ele estava fazendo uma crítica à arte. Mas como ele poderia fazer uma crítica à arte se ele era um artista das palavras? Ele não estava fazendo uma crítica à arte. É que era necessário uma certa profundidade para você ir além das aparências, além das palavras, para entender o que ele estava falando. E o que ele estava falando? Ele, como um artista, dizendo que a arte é inútil. Ele estava dizendo que às vezes as coisas... Às vezes não, que as coisas mais importantes e fundamentais da vida, que dão sentido à nossa existência, são aquelas que, do ponto de vista do pragmatismo social, são consideradas inúteis. A arte, o belo, o amor, a felicidade, que é coisa mais inútil do que a felicidade. Felicidade não dá dinheiro, felicidade não paga conta. Olha o nosso pragmatismo materialista, né? O romance, a poesia, o estar apaixonado, completamente inútil. Você ainda gasta um monte de dinheiro em flor, em chocolate, coisa inútil. Mas isso dá sentido à nossa vida. Isso dá sentido à nossa vida. Veja, eu não tenho um discurso de apologia à inutilidade, a você virar um vagabundo. Eu sempre tenho a busca por um senso de equilíbrio, um senso de bom senso. Acontece que a gente também está num outro extremo, no completo extremo, no oposto. E aí a gente cria uma hipervalorização da utilidade. As coisas, elas só têm importância se, do nosso ponto de vista materialista, elas estão produzindo, elas estão fazendo acontecer, elas estão... Só que quando você hipervaloriza apenas a utilidade, você acaba tendo valor para o mundo e para os outros apenas quando você for e é útil. Olha como as nossas relações são pueris, são superficiais e são sempre baseadas, na maioria das vezes, em um caráter de interesse. Quando o seu valor está apenas na sua utilidade, existe um parâmetro de interesse. Não que todo interesse seja ruim, não é isso, a gente tem interesse nas coisas, claro, mas existe um ponto saudável e existe um ponto de exploração, um ponto de superficialidade, em que a gente torna a vida algo muito rasteiro. Mas eu te digo uma coisa, o seu valor está além da tua utilidade, está para além disso tudo. Veja, o padre Fábio de Mello, ele diz uma coisa que é muito acertada. Ele fala assim: você reconhece o verdadeiro amor quando você se torna completamente inútil e a pessoa ainda te ama. Quando você está lá velhinho e está lá na cadeira, sabe? Põe o padre no sol, tira o padre do sol, ele fala isso brincando. E é verdade, e a pessoa te ama, você não pode oferecer nada para ela. E ainda assim, ela te ama, ela está ali. Não pela sua utilidade, mas pelo seu valor, pelo seu amor, pelo amor que ela tem por você. Pelo amor que ela considera e reconhece em você como uma encarnação ali. Manifesta nesse grande campo da gente aprender a valorizar as relações nas coisas simples. Nas coisas simples, que são as mais sofisticadas, como já dizia seu amigo Leonardo da Vinci. E é muito interessante da gente notar como a gente generaliza, né, essa questão de performance, da nossa visão de utilidade. Por exemplo, uma coisa que me dá uma gastura danada é esse lance de coach de alta performance. Não que sejam todos iguais, mas tem muita gente que aborda essa questão daquele ponto de vista de vamos lá, tem que produzir, tem que fazer acontecer, afinal tempo é dinheiro, então vamos lá, 5 horas da manhã você tem que acordar, você tem que fazer crossfit, para depois fazer... Gente, que mané fazer crossfit 5 horas da manhã? Eu não gosto nem desse povo zen que acorda 5 horas da manhã para fazer tai chi, porque 5 horas da manhã eu tô terminando de editar vídeo para publicar para vocês, depois eu quero dormir. Aliás, olha aí outra inutilidade super útil para a nossa vida, que é o dormir. Esses dias eu estava falando com um cara que para trabalhar, para conseguir dar conta das coisas, dormia 2 horas por noite. Claro que o cara não tem culpa. Claro que se você perguntar, ele não queria isso, ele estava se sacrificando para cuidar dos filhos. Mas olha a máquina social que a gente criou, em que para uma pessoa ser valorizada, ela tem que dormir apenas 2 horas por noite, porque afinal, enquanto você está dormindo, você não está fazendo nada, você está sendo um inútil. Só que entenda que muita coisa importante para o mundo surge da aparente inutilidade, que é a sabedoria do agir pelo não agir. Mas aí exige-se uma certa profundidade de raciocínio e de percepção para a pessoa entender isso. E talvez você entenda, mas talvez muita gente à sua volta não vai entender. Talvez muita gente à sua volta não vai entender que um momento em que você tira para contemplar a natureza, por exemplo, é algo super importante para você e algo que pode gerar frutos
realmente transformadores na sua vida e na vida de muitas pessoas. Às vezes o pessoal fica preocupado aqui comigo, ah não, porque demorou para postar vídeo, aconteceu alguma coisa. Gente, não aconteceu nada. Ainda que eu tivesse velhinho na cama de hospital, com a minha longa barba branca para baixo do umbigo, porque já que tem que ser velho com estilo, já que é velho da hora. É isso aí, nós é velho da hora. Você pode ter certeza que eu vou pegar lá meu celular e vou falar, olha, gente, eu tô aqui, já eu vou desencarnar, já vieram os espíritos me visitar, relaxa que é isso mesmo, eu sou espírito, eu não morro, já a gente se encontra, nós é nóis, falou, valeu, e tá tudo certo, tá tudo certo. Se eu não gravar vídeo, não é porque tá alguma coisa acontecendo, é porque o vídeo tem tempo certo para acontecer. Eu não tenho essa pressão de, tem que produzir conteúdo, tem que ser influenciador digital, tem que ser porcaria nenhuma, tem que ser eu, tem que estar à vontade no meu ritmo. A gente tem que... Eu sei que é difícil, que a gente vive em sociedade, que a gente tem que ter um equilíbrio, mas também é importante a gente não se deixar colonizar pelo ritmo dos outros. Quando eu falei do coach de alta performance, eu acho maravilhoso. Para mim não serve. Para mim não serve. Eu sou uma pessoa que diante da maioria para a grande maioria à minha volta, eu sou uma pessoa considerada lerda para fazer as coisas. Olha, eu não tenho pressa para viver, eu não tenho pressa para morrer, eu não tenho pressa para nada. E eu respeito esse negócio de alta performance. Se você quer viver na correria, ótimo para você. Não serve para mim. E sei que não serve para todo mundo. E sei que não tem como você enfiar isso como um discurso goela abaixo, generalizando. Falando que a pessoa só é útil se ela produzir, se ela fizer, se ela for... Não! Olha, eu acho que eu vou criar uma outra categoria, eu vou criar a categoria do coach de low performance, o coach de baixa performance, para você conseguir criar resultados transformadores vivendo apenas de uma forma muito tranquila. Isso é uma coisa que eu observo no canal. Eu posso não publicar vídeo todo dia, eu posso não ter esse... Mas a minha consciência é muito tranquila com o meu trabalho, e eu tenho essa noção, que quando acontece um vídeo aqui, o resultado ele traz uma transformação, traz um benefício para as pessoas. Eu sei que um coração ali está respirando com um sorriso, porque isso existiu, ainda que seja um coração só. E quantas pessoas a gente não vê por aí que estão vivendo na ânsia, no frêmito da coisa social e que acham que estão fazendo coisas super importantes, agitadas ali, fazendo acontecer, produzindo muita coisa, mas que não vão ter a menor importância para o mundo no final das contas. Às vezes eu paro para olhar e eu acho que tem gente que produz muito mais, com sentido muito maior, com uma transformação muito maior, com uma contribuição muito maior para o mundo, fazendo muito menos do que gente que faz tanta coisa, mas que não fica nada de significado depois. Produz um monte, mas qual é o significado? Cadê a transformação? Não tem. É o automático da roda social, você precisa pagar as contas, e não que isso seja um mal, eu super admiro, eu acho uma nobreza a pessoa que faz isso pela família, pelos outros, para si mesmo, para pagar as contas. A gente sabe o país que a gente está e que é uma coisa complicada, mas eu acho que eu não estou falando de uma atitude particular, estou falando de uma consciência coletiva de se pensar a vida. Só que veja o seguinte, do ponto de vista materialista, o plano espiritual também é uma coisa completamente inútil, se é que existe, que não existe, é só fantasminha. Mas nós sabemos que, na verdade, esse plano material só existe porque existe um plano mais sutil antes. Mesmo para outras atividades ligadas a isso, um livro psicografado, eu tenho um livro psicografado. A pessoa que olha do ponto de vista materialista vai falar assim, além de ser completamente inútil, ainda te dá gasto, né? Por quê? Porque você não ganha dinheiro com o livro psicografado, geralmente você doa esse dinheiro, você gasta seu tempo, gasta sua concentração, você edita, no caso eu edito, eu faço a diagramação, eu faço a capa, eu faço tudo, registra na Biblioteca Nacional e faz a burocracia toda e editora, aquele trabalhão todo, você só se doa, só se doa, só se doa, só se doa, só se doa. Então, além de ser inútil, ainda dá gasto. Mas veja, da mesma forma que do ponto de vista materialista a espiritualidade parece inútil, do ponto de vista egoísta o doar-se também parece inútil, porque afinal eu quero as coisas para o meu umbigo. Mas a minha alma sabe que faz parte da transformação minha de vida e de dar sentido para a minha existência o doar-se. Eu estou aqui para isso, para aprender o que é amor, para aprender a ser feliz, para aprender a compartilhar, para aprender a viver com os outros, para aprender a levar sentido para a minha vida e tentar transbordar, espalhar para os outros quando isso fizer algum sentido para mim. Para mim faz sentido que uma mensagem de um livro, ainda que dê esse gasto todo, ainda que eu tenha que me doar dessa forma, chegue para uma pessoa e essa pessoa vá dormir mais tranquila porque leu aquilo. Para minha alma isso tem sentido. Para além do óbvio, do objetivo e do pragmatismo materialista nosso, isso dá sentido para mim. Isso dá sentido para mim.
E geralmente a gente não para pensar nessas coisas porque a gente tem um condicionamento, uma criação social que faz com que a gente não olhe para os valores que a nossa alma está falando o que realmente importa. A gente olha para aquilo que o discurso da máquina fala para a gente que você tem que fazer e que isso que é o importante, e no fim a gente acaba vivendo vida sem significado. E ficamos muito superficiais em busca de resultado, de utilidade, 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 utilidade. Às vezes as coisas mais transformadoras da nossa vida estão na aparente inutilidade. Naquele momento em que você para tudo e fala assim, eu quero ir até aquela árvore, mas para que você tem que ir naquela... Eu quero ir até lá. E de repente eu vou lá, eu entro numa comunhão com a vida, que eu percebo alguma coisa, percebendo alguma coisa, eu compartilho alguma coisa, dá sentido para mim, dá sentido para o outro. A partir daquela ideia eu crio alguma coisa, aquilo se transforma em algo maior, traz um benefício para as pessoas, a partir de uma aparente inutilidade. Então quantas vezes fazer pão, quantas vezes que fazer um prato de comida para quem você ama, não foi considerado perder tempo, mas que para a sua vida foi completamente satisfatório. Que bom que você fez aquilo. Que bom que você amou para além da aparente utilidade das pessoas. Que bom que você esteve junto sem ter motivo. Que bom! Que bom que a gente não tem tanta importância. Que bom quando a gente percebe que é mais valioso a gente estar aqui para aprender a amar, para aprender a ser feliz, do que para ter importância. Veja, é muito legal ter esse canal aqui e sinto o carinho de vocês e agradeço muito. Mas você sabe o que aconteceria com o mundo se esse canal não existisse? Nada existiria outro, vem outro no meu lugar, substitui-se. E lógico que os vídeos não vão parar aqui, se Deus quiser, tá tudo certo, não é isso. Mas o que eu tô falando é que no fim a gente não é nem tão importante quanto a gente acha que a gente é importante. Do jeito que a gente aprende a entender o importante do ponto de vista social. E quando a gente entende que a gente nem é tão importante assim, isso é libertador. Porque você não está aqui para ser importante, você está aqui para amar. Você está aqui para dar sentido. Ser importante dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Agora, amar, ser amado, buscar compartilhar algumas coisas, aprender, isso é leve, é libertador. E muitos problemas que a gente tem hoje em dia é por um excesso de importância que a gente se dá. Que é ilusório. Que é ilusório. E o que é esse senso de muita importância que a gente se dá, se não é justamente reflexo dessa necessidade de ser super útil para as pessoas, para o mundo, para si mesmo? No fim, será que não tem uma carência escondida aí? Porque no fim a necessidade de toda a alma é amar e ser amada, para se sentir realizada. E a gente está num mundo tão superficial que às vezes para a gente sentir que a gente está recebendo algo dos outros, a gente tem que dar algo em troca. Então no fundo a gente não quer nem ser útil, a gente quer ser amado, mas com uma moeda de barganha. Então se a questão é ser amado, não é mais fácil a gente ir direto ao ponto essencial e fazer isso? Então fica aqui a questão para você pensar e deixar nos comentários se você quiser compartilhar. Quais são as aparentes inutilidades, as coisas inúteis que você faz na sua vida que dão sentido, significado e transformação para a sua existência e para a existência das outras pessoas? Que seja assistir um pôr do sol, brincar com uma criança, cantar sozinho no chuveiro. Ah, mas você não está cantando para plateia nenhuma, que coisa inútil. Que beleza, você está cantando para você mesmo, para você mesma. Quais são as inutilidades que dão valor à sua vida? Coloca aqui. É isso aí, fica na paz, beijo na alma, senta a testa no botão de like para você fazer alguma coisa de útil nesse vídeo, porque você gastou seu tempo aqui com uma coisa completamente inútil, afinal, né? Então compensa isso sentando a testa no botão de like, que isso é útil. Se inscreva no canal, beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.